Boa noite, meus amigos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 3 de fevereiro de 2022, quinta-feira, para a realização de mais uma palestra pública, um estudo, né? E nas quintas-feiras, com exceção do mês de abril, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Por quê? Porque no mês de abril, depois nós vamos conversar. Teremos as quintas-feiras diferenciadas, como temos também em setembro, não é? No mês de setembro, nós temos o Setembro Verde, que trata do meio ambiente. E em abril, o mês de abril também vai ser muito voltado para a educação do espírito, até fazendo aquele link com a publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, a gente vai ter sempre o mês de abril e o mês de setembro com eventos especiais, convidados especiais, né? Até o nosso horário muda um pouquinho, passa de 7h40 para 7h30. Então, abril e setembro temos temas diferenciados. Mas, tirando isso, de janeiro a dezembro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo que em dezembro a gente bota temas assim, mais voltados para o Natal, para Jesus. Então, aí, janeiro, mas tudo baseado aqui no Evangelho. E como não poderia ser de outra forma, hoje estudaremos o capítulo 15, itens 8 e 9, que tem por título Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Mas antes nós vamos pedir para a nossa companheira Denise fazer a leitura do preparo e fazer a prece. Denise, por favor. Pois não, Rose. Boa noite a todos. Do livro Estude Viva, na lição 36, o Espírita na Equipe, nós leremos a segunda parte. Depois de ouvir a palestra esclarecedora, cultive-a junto dos companheiros ausentes. Ensinamento ouvido, riqueza de aprendizado. Depois da notícia edificante, transmita sem demora aos irmãos carentes de estímulo. Ânimo levantado, rendimento em serviço. Depois de ler a publicação doutrinária, passe-a adiante, clareando outras consciências. Palavra escrita, ideia gravada. Depois de entender as frases do livro edificante, imprima-as no próprio verbo. Estudo assimilado, conversação enobrecida. Depois de reconhecer o próprio erro, conserve a experiência, divulgando-a no instante oportuno. Queda de alguém, apelo a muitos. Depois de observar o acontecimento digno de atenção, saliente o aviso que ficou. Fato proveitoso, lição da vida. Depois de substituir o objeto usado por outro novo, conduza-o a mãos e maiores necessidades. Traste velho na frente, auxílio na retaguarda. Depois de um dia, de uma tarefa, de uma crise, de uma enfermidade, de uma viagem ou de um encontro, algo se modifica em nosso espírito para melhor e devemos ofertar aos outros o melhor ao nosso alcance, sem deixar qualquer auxílio para depois. Então, os pensamentos ligados ao Pai, ligados ao mais alto, agradecemos ao Senhor da vida,
nosso Pai amoroso, misericordioso, que sempre nos sustenta e auxilia, as suas melhores vibrações, Senhor, nós lhe solicitamos o seu envolvimento, o seu amor. A todos nós, seus filhos, Senhor, em todos os dias, em todos os instantes de nossas vidas, e que possamos apreender todos os ensinamentos que dela vir, tudo aquilo que possamos de trazer de melhor de nós para o outro, assim como nos disse o nosso Mestre. Fazei somente aquilo que quereis que vos fizesse. Então, Senhor, lhe pedimos a sua autorização para iniciarmos a palestra da noite de hoje. E lhe pedimos também, Senhor, a inspiração dos nossos queridos mentores, nossos queridos espíritos superiores, orientadores do nosso estudo, da nossa casa. Que possamos nos conectar a todos eles com o coração sempre gratos a Ti, Senhor, por toda oportunidade de estudo e reflexão. Abençoa a todos nós, Pai amado, e esteja conosco, hoje e sempre. Não, não caiu não, é que eu pedi a vocês um minutinho, porque eu fui abrir uma porta aqui que estava muito calor. Mas eu acho que quando eu pedi, eu esqueci de ligar o microfone. E aí vocês não ouviram quando eu pedi, né? Ok. Esquentou, e abrir uma porta ali rapidinho para fazer uma circulação de ar. Bem, meus amigos, a nossa irmã Jane não pode estar conosco, com certeza alguma coisa a impediu de estar conosco, porque eu conheço a Jane, é uma pessoa maravilhosa, mas essas coisas acontecem, né? Então, nós vamos fazer aqui o estudo que seria feito pela nossa companheira querida Jane Silva, lá do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, aí no Pau da Fome. O tema da noite de hoje é de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 8 e 9. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esse título aqui, Fora da igreja não há salvação, é uma coisa que muitos de nós já ouvimos por várias religiões. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, a religião católica diz isso, mas várias religiões dizem, e alguns companheiros espíritas, às vezes, de forma equivocada, também, né, se enchem dessa ideia que fora do espiritismo não há salvação. E também ainda diz aquela, né, que todo ateu vai para o inferno. E uma vez eu ouvi, eu não me lembro se foi o Chico que falou que tem mais ateu filho de Deus que muito espírita e muito religioso por aí, não é? Tem mais ateu fazendo a vontade de Deus do que muito religioso. É verdade, isso é verdade. Então, o item 8 diz assim, enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Por quê? Lembra quando Paulo falou que mesmo que a gente tenha todos os dons espirituais, se não tivermos caridade, nada somos? Por quê? Porque a caridade é o amor em movimento. Então, verdadeiramente, fora da caridade, nós podemos dizer de forma
assertiva que fora da caridade de uma salvação. Eu vou pedir a vocês só um minutinho aqui, porque a amiga Jane, essa amiga muito querida, mandou para a gente uma mensagem. Eu vou. Então, voltando aqui a conversar, não é? Nós lembramos, como eu falei para vocês, lembramos de Paulo. Aí sim, fora da caridade de uma salvação. Porque não importa que eu tenha todas as capacidades, todas as luzes do mundo, mas se eu não tiver caridade, não, aí eu nada sou. Então, quando ele diz aqui, enquanto a máxima fora da caridade de uma salvação assenta num princípio universal, que é o amor ao próximo, não é? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Porque quando alguém diz assim, fora da igreja de uma salvação, opa, então aquele que não é da igreja está condenado. Não é verdade? Está condenado. Mas quando a gente diz fora da caridade de uma salvação, quer dizer que todo aquele que pratica verdadeiramente a caridade, mesmo que não seja religioso, mesmo que seja ateu e não acredite em Deus, obterá felicidade. Porque o fora da caridade de uma salvação assenta no princípio universal, e que é amar ao próximo, e abre a todos os filhos de Deus, sem exceção, o acesso à suprema felicidade, mesmo que esse filho de Deus descreia do Pai. Ele pode descrer do Pai, ele pode ser um ateu, eu não acredito em Deus, mas eu faço a vontade de Deus, no Deus que eu não acredito, mas eu faço. Então você vai dizer que esse homem que não acredita em Deus, mas faz o que o Senhor manda, que é o amor ao próximo, esse homem está condenado? Claro que não. Percebeu a sutileza do texto? Eu posso até dizer isso, eu não acredito em Deus, eu posso dizer. Mas se eu faço a vontade dele, eu não estou condenado. Então, essa fora da caridade na salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Porque o ateu, mesmo sem saber, ele é filho de Deus. E muito amado. E muito amado. Vamos continuar aqui no Evangelho, como nos ensinou Altivo, presidente do Centro Espírita Leon Denis. Ele sempre dizia, vai falar do Evangelho, vai fazer palestra sobre o Evangelho, vai lendo o Evangelho e comentando. Entendeu? Ele dizia sempre isso. E quando ele chegava no CIOI, ele sempre vinha com o Evangelho dele debaixo do braço, abria, ia lendo e comentando. Então eu aprendi isso com ele. Continuando aqui no Evangelho. O dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba, quer dizer, se baseia. Estribo é aquilo que a pessoa pisa para subir no cavalo, né? Se apoia, não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares. Fora da igreja não há salvação. Então, não se apoia na ideia de fé absoluta em Deus, na imortalidade da alma. Não, mas em quesitos, né? Em quesitos especiais, em dogmas particulares. E ele é exclusivo e absoluto. Só quem faz parte da igreja está salvo. Eu me lembro, muitos anos atrás, não vou citar o nome da pessoa aqui, que nós tínhamos uma vizinha, onde nós morávamos aí no Bloco 5, no novo andar,
no 8º andar mesmo, lá no finalzinho, que era enfermeira. Ela é aposentada, hoje não mora mais aí. E ela ajudava muita gente. Denise deve estar sabendo o que eu estou falando. Né? Uma enfermeira que morava aí no 5º andar. Devia ser... O apartamento dela devia ser 810, 812, por aí, eu não me lembro bem. Né? E ela ajudava muita gente. E ela é espírita. E tinha uma outra vizinha nossa, que morava no último apartamento do 8º andar, só que era de descer, que ela tinha uma irmã que era evangélica. E era muito interessante que muitas vezes essa amiga nossa espírita ajudou a mãe, que eu nem sei se ainda está viva, porque eu acho que a mãe dela é imortal, deve estar com quase 100 anos, é imortal, a mãe dessa menina que era evangélica, porque eram 2 irmãs, uma, eu não sei se tinha religião, e a outra evangélica, aquela evangélica, né? Mas essa espírita ajudava muito a mãe dessa menina que era evangélica. E elas eram vizinhas, muito amigas de muitos anos. Mas essa irmã evangélica dizia assim, e quem me contou isso foi a irmã dela, que era muito minha amiga. A irmã dela, que era evangélica, dizia assim, eu adoro a fulana de tal. Ela ajuda tanto a minha mãe. Pena que ao morrer ela não vai para o céu, porque ela é adoradora do diabo. Porque ela era espírita. Entendeu? Ela era muito agradecida, essa vizinha espírita, que era enfermeira, e muitas vezes correu lá para ajudar a mãe dela, para a mãe dela. Denise sabe que era mais vizinha, morava mais perto da casa da Denise. E ela gostava da vizinha, tanto que ela se lamentava. Ela se lamentava, porque ela reconhecia a bondade que era enfermeira e que era espírita, e ficava triste, porque ela sabia, na crença dela, que essa vizinha que era boa com todo mundo, não ia para o reino lá dos céus, porque ela era espírita. E como ela tinha uma visão totalmente equivocada do espiritismo, ela achava que quem era espírita estava em contato com o diabo, aquelas ideias. Olha só que interessante isso. É isso aí. Fora da minha religião, não há salvação. Porque não é nem fora da igreja. A gente tem que ver isso. Muitas vezes as pessoas dizem, fora da minha religião. Porque às vezes tem até rixa entre igrejas que são igrejas, vamos dizer assim, pentecostais. Porque cada uma tem um nome, né? Uma tem um nome tal, outra tem um nome tal, outra tem um nome tal, outra tem um nome tal. São religiões pentecostais. Pentecostais quer dizer, a gente chama de religiões evangélicas. Cada uma, e às vezes elas têm rixa uma e outra. Se você é da minha igreja, você está salvo. Se você é o povo da tua igreja, não está salvo. Só está salvo quem é da minha. Como muita gente fala em religião, você só está salvo se você for espírita. Se você não for espírita, se você for de outra religião, que fale coisas diferentes da que eu falo, você vai ficar no umbral. Tem essa coisa, né? Tem essa coisa. Então, é o que ele fala aqui. Fora da igreja não há salvação, ou fora da minha religião não há salvação, ou fora do espiritismo não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, porque se você é daquela igreja e está salvo, é porque aqui tem alguma coisa especial para estar salvo e o outro não está. Em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Separa. E às vezes é de uma mesma casa. Porque às vezes a mãe tem uma religião, o pai tem outra, os filhos têm outra. Então há uma separação. A mãe está salva, mas acha que os filhos estão perdidos. O marido está salvo, mas acha que a mulher e os filhos estão perdidos.
Tem 2 irmãos, cada um de uma religião. Eu estou salvo, mas o meu irmão está perdido. Então, esse fora da minha religião não há salvação, ou fora da igreja não há salvação, ele, ao invés de buscar unir as pessoas ao amor, ele separa-os, incita-los ao amor, né? Ele diz aqui, ó, longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incentivá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários, quer dizer, intolerantes dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos da eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Então, é aquela coisa, dentro de uma família, eu acredito muitas vezes que aqueles que eu muito amo, por não seguirem a minha religião, serão amaldiçoados na eternidade. É uma coisa terrível isso, né? Isso quando não leva a outro tipo de coisa, que são as brigas, desavenças, até a guerra, a morte, o assassinato, falta de respeito. Quantas vezes a gente vê, né? Templos espiritualistas, igrejas sendo depredadas por causa da intolerância. E, logicamente, a pessoa bota a plaquinha. Tudo isso em nome de Deus. Eu estou defendendo Deus. Não é? E ele diz aqui, desprezando a grande lei de igualdade, somos todos filhos de Deus. Perante o túmulo, claro, somos espíritos imortais. Ninguém vai ficar aqui para contar história. Nós já estudamos isso. Todos iremos passar por esse momento. Ele os afasta, esse dogma, essa ideia, fora da igreja da salvação, isso afasta uns dos outros, até no campo do repouso. Até no campo do repouso. Até no momento da morte. Isso afasta as pessoas, né? A máxima, fora da caridade de uma salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus. Já é diferente, já totalmente diferente, né? A máxima, fora da caridade de uma salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma. Quer dizer, se eu a seguir, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, essa máxima, fora da caridade não há salvação, ela consagra o espírito de igualdade perante Deus, a liberdade de consciência, cada um pode professar a sua fé, qualquer que seja, ou não professar fé nenhuma, não é? E se nós tivermos essa máxima como o nosso, vamos dizer assim, o nosso ideal, né? O nosso ideal todos nós amaremos a todos da mesma forma, como Jesus nos ensinou, tá? E não importa a maneira como cada um adora a Deus ou não, todos se respeitam. Todos se respeitam. Não há essa guerra, porque eu reconheço que todos são irmãos, que não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe religião melhor. Como a Denise, no estudo dos ensinos de Jesus, falou, né? Aquela máxima da religião, eu sei que quando ela termina, né? O futuro das religiões, né?
O espiritismo é a religião do futuro? Que é feita essa pergunta aos espíritos. Eles dizem, não, o futuro das religiões, que é essa do amor entre os homens, da fraternidade, né? Dessa máxima, fora da caridade não há salvação. Que a caridade é o quê, como nós falamos? O amor em ação. Não importa quem é o meu irmão. Aí eu lembro do Vandir, naquela palestra que ele deu, quando a gente deve pensar assim, eu serei o próximo de quem? Eu serei o próximo de quem? Essa tem que ser a minha preocupação. Não é quem será o meu próximo, porque quem será meu próximo eu estou aqui esperando, né? Estou esperando a caridade, estou esperando a caridade. Mas quando é quem será, né? Ou melhor, de quem eu serei o próximo? De quem eu serei o próximo? A quem eu vou servir? A quem eu vou servir? Lembrando quando Jesus, lá naquela cena maravilhosa, né, da última reunião que ele teve com os apóstolos, que ele foi lavar os pés de cada um, e Pedro disse, não, senhor, pelo amor de Deus, mestre, eu jamais permitirei que o senhor lave os meus pés. E aí o senhor disse, mas eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E se você não permite que eu lave seus pés, você não poderá estar comigo. E aí Pedro disse, o senhor pode lavar o pé, a cabeça, a mão, o que você quiser. Porque o mestre disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, de quem eu serei o próximo? Nós estamos aqui para servir. Amar a Deus e servir ao nosso próximo. Então, é belíssimo, né? Então ele diz aqui, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, esses homens, esses irmãos se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja numa salvação, anatematizam-se, entram em choque e se perseguem reciprocamente. A história do mundo está repleta dessas histórias atrozes de perseguições religiosas. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, porque o filho não é da religião dele, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma, esse de fora da igreja de uma salvação, essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Porque preconiza a desunião. Entendeu? A desunião. Enquanto fora da caridade de uma salvação, une os homens, porque aí todos buscando a salvação irão servir aos seus irmãos, colocar esse amor em ação. E aí somos todos iguais. Agora nós vamos lá no item 9. Vamos ver no item 9 o que Kardec traz aqui para a gente, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente pega um capítulo do Evangelho, os primeiros itens são textos de Kardec, reflexões de Kardec. Quando a gente chega naquele momento que está assim, instruções dos espíritos, ali começa a palavra dos espíritos. Então, até o item 9 é Kardec nos trazendo o ensinamento.
O item 10 já está lá. Instruções dos espíritos, fora da caridade, não há salvação. Aí o item 10 já é uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Então, quando a gente encontra instruções dos espíritos, a partir daí, são os espíritos trazendo seus ensinamentos. O que vem antes são as orientações do codificador. Então, aqui é palavra de Kardec, suas reflexões. Então, vamos lá, item 9 ainda, o codificador. Baseado em quê? Olha o item 6. Baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 7 e 7 a 13. Kardec, dos itens 7, 8 e 9, está traçando considerações, está fazendo considerações sobre a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e o versículo 13. Ele está estudando o Novo Testamento, tá? Para a gente ir desmistificando essas ideias, que espírita não estuda a Bíblia. Ele está analisando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no item 7, 8 e 9. Isso aí a gente tem que começar a prestar atenção. E lá no item 9, fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então, quando eu digo fora da verdade não há salvação, é parecido com fora da igreja não há salvação. Que verdade é essa? Que eu digo que fora da verdade não há salvação. Porque a minha religião tem uma verdade, eu penso. Aí o outro diz, não, a verdade tem na minha religião. Então, quando alguém diz fora da verdade não há salvação, é a mesma coisa que está dizendo fora da igreja não há salvação. Tá? E como ele diz aqui, seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem, aí Kardec, essa frase é fantástica. Olha o que Kardec coloca. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quer dizer, de possuir a verdade integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam, se corrigem as ideias. Como é que alguém pode dizer que fora da verdade não há salvação? Porque se a verdade de hoje não será a mesma verdade amanhã. Amanhã vem uma revelação, uma descoberta, e diz assim, ó, sabe aquilo que vocês consideravam como a verdade absoluta ontem? Hoje foi pro ralo da história. Foi pro ralo da história. Então, como é que alguém pode se vangloriar de dizer que fora da verdade não há salvação, se essa verdade ela é tão frágil? Porque a cada dia novas descobertas surgem, e muitas das tais verdades são corrigidas. Lembra quando nós estudamos, se eu não me engano, foi do Livro dos Espíritos? Não, foi um outro estudo que nós fizemos, onde nós falamos de Copérnico e Galileu. Quando a igreja dizia, eu não me lembro bem o estudo, é muita coisa, eu não me lembro bem o estudo. Eu acho que é da esterilidade, quando nós falamos da figueira estéril. Quando a igreja dizia que o planeta Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Aí era verdade. E ai daquele que contestasse essa verdade, virava churrasquinho. E aí Copérnico vem e diz assim, não, isso está errado. O Sol não gira em torno da Terra. O Sol não gira, sabe por quê? Porque o Sol está no centro do universo. E os planetas giram em torno do Sol. A verdade dele ficou meio a meio. Estava certo que os planetas giram em torno do Sol, mas estava errado que o nosso Sol fica no centro do universo. A gente sabe que não é verdade. Então, a verdade dele está meio a meio. Aí, praticamente um século depois, Galileu Galilei vem e diz assim, ó, aquilo que Copérnico falou, que a Terra gira em torno do Sol, está certinho.
Agora, aquele outro que o Sol está do centro do universo, ele não tocou, ele mostrou. Então, percebeu? A cada dia a coisa vai mudando, gente. Então, como é que o homem pode dizer que ele é detentor da verdade? Que fora da verdade não há salvação? Ora, meu Deus, nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde grande maioria da população está correndo atrás do prejuízo. Então, como é que alguém pode dizer que é detentor da verdade e que fora dessa verdade dele não há salvação? Tolice, tolice. E aqui continua Kardec. A verdade absoluta, é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. Bota aí os Cristos, tá? Quando fala categoria mais elevada, bota aí os Cristos. E a humanidade terrena, um planeta de provas e expiações, não poderia possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Simples, claro e objetivo. Ela, a humanidade terrena, pode aspirar a uma verdade relativa, aquela que pode mudar amanhã, e proporcionada ao seu adiantamento. Qual é o nosso adiantamento? A nossa verdade é proporcionada ao nosso adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, quer dizer, de condenação geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todas praticá-la. Se Deus tivesse dito assim, para salvar, para todo mundo salvar, para a pessoa ser salva, tem que ter a verdade absoluta, 99,99% da população, humanidade terrena, hoje estava condenada. Estava condenada. Como é que a gente vai ter a verdade absoluta? Agora, se Deus diz que fora da caridade não há salvação, ele está dando possibilidade a todos, religiosos, não religiosos, homens elevados, homens não elevados, alcançar a felicidade. Percebeu? Ela é democrática. Ela é democrática. Fora da caridade não há salvação, é democrática. Porque qualquer um pode praticar a caridade. Pode. Então ele está aqui. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, que o Espiritismo admite a salvação para todos. Independente de qualquer crença, porque o Espiritismo nunca disse, fora do Espiritismo não há salvação. Kardec nunca disse isso. Então o Espiritismo admite, tá? Admite a salvação para todos, não importa a crença do indivíduo. Então ele diz aqui, contanto que a lei de Deus seja observada. Se você obedece à lei divina, não importa a sua crença, você está muito bem, obrigado. Mas ele não acredita em Deus. É verdade, ele não acredita em Deus, mas ele cumpre a lei de Deus. Que lei? Ama o próximo. Ama o próximo. Aí o pessoal, meu Deus do céu, ama o próximo. Ele é ateu, mas ajuda tanta gente. Não é? Ajuda tanta gente. Aí o pessoal, que é aqueles religiosos, assim, diz assim, meu Deus do céu. Agora, pergunto, Deus não vai se agradar desse homem? Que não acredita nele, mas tem um amor imenso pelos seus irmãos. Percebeu? É isso que o Espiritismo prega. Aí ele diz aqui, contanto que a lei de Deus seja observada. Então, olha aqui, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, o Evangelho pensa assim, o Espiritismo também. Admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença,
Contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, o espiritismo não deseja, né? Não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Pois que esta máxima, fora da verdade não há salvação, separaria também, como fora da igreja não há salvação, em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Por isso, o lema é: fora da caridade não há salvação, porque todos podem praticá-la. E ela une os homens entre si. Então, esses dois itens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo são maravilhosos. Maravilhosos. Não é? Então, a gente só pode agradecer a Deus por termos a oportunidade de ler essas palavras de Kardec. E como nós falamos anteriormente, né? Kardec vem explicando de forma clara, objetiva, desenhando para nós o que nós temos que fazer. Agora também tem o detalhe, né? Ninguém pode mais, depois de um texto como esse, alegar ignorância. É a questão da responsabilidade que cabe a cada um de nós. Mas que bom que nós estamos tendo essa oportunidade. Então, nós só temos a agradecer a Deus por estarmos aqui, né, podendo refletir sobre esse pensamento do codificador, que reflete o pensamento do Senhor, da espiritualidade, porque essa aqui são as notícias do reino. É a boa nova que o Senhor veio trazer para nós. Então, eu agradeço muito a Deus a oportunidade e peço ao Senhor que abençoe a nossa irmã Jane, que se encontra com problemas de saúde, que ela também faz um trabalho belíssimo no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá no Pau da Fome, e pedimos à espiritualidade amiga, os espíritos amigos, que a abençoe, a fortaleça e envolva na sua infinita misericórdia. E para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para nossa companheira Ana Brito fazer a nossa prece de encerramento.